Tudo bem, pessoal? Vamos lá para mais uma aula. Então, da última vez nós fizemos uma aula de geografia, para vocês recordarem algumas informações, principalmente sobre limite, fronteira, né? E agora nós vamos falar em história. Nós vamos ver uma coisa muito importante, porque em história a gente fica curioso, né? Como que começou? Onde começou as civilizações, a escrita? Então, a história é muito interessante, porque a gente vai descobrindo coisas do passado, né? E hoje nós vamos ver sobre a civilização da Mesopotâmia e do Egito, que foram as civilizações mais antigas da história, né? Foi o início da civilização. Então vamos falar um pouco sobre o papel do Estado, o que será que é Estado, né? O que é nação? Sobre uma coisa muito importante que aconteceu na Mesopotâmia, que foi, chama-se Crescente Fértil, tá? Então nós vamos saber várias coisas, como que começou na época da escrita, quem eram os escribas, né? Que hoje em dia nós também temos problemas quanto à alfabetização, mas na época eram pouquíssimas, raras pessoas que sabiam ler e escrever. E eles usavam um material para poder registrar a escrita. Então, tem muita coisa interessante nessa aula. E depois sobre o Egito também, que fez parte. Por que será que tem tudo isso está relacionado? Então, nós vamos ver hoje nessa aula, tá bom? Antes de começarmos, vamos recordar aqui o que é país e nação. Lembra que nós trabalhamos em geografia, fronteiras, limites? Então, país é esse território soberano e habitado com governo e fronteiras definidas e reconhecido pela comunidade internacional. E nação? Nação é o conjunto de pessoas que se identifica como um povo perante a mesma história, aos mesmos costumes e ocasionalmente ao mesmo país. Ou seja, nação são as pessoas daquele país. Então, lá no livro de vocês, na primeira parte que fala do Estado, o papel da religião, vai mostrar para vocês as civilizações antigas, né? Que era esse conjunto de vilas, cidades que tinham em comum a língua, a cultura e a religião. E eram caracterizadas pela existência de uma especialização do trabalho, de cidades, domínio da escrita. E nós vamos ver agora as duas mais antigas civilizações, que, como a Pro falou, elas vão aparecer naquele crescente fértil. Então, vamos observar aqui. Então, primeiro eu quero que vocês observem esse mapa, que tem ali alguns rios muito importantes para essa região. E isso tudo fez a grande diferença desse crescente fértil, tá? Que são lá os rios Tigre, Eufrates, Jordão, Nilo, tá bom? E ali tinham duas civilizações, que eram os egípcios e os mesopotâmios, né? Foi na Mesopotâmia. Então essa região que vocês estão vendo aí no mapa, foi o berço da civilização, tá bom? As cidades mais antigas se desenvolveram próximo a esses rios aí, que antes as pessoas, né, elas se movimentavam muito, eram chamados de nômades, porque eles iam numa região, aí eles plantavam, caçavam, acabava o alimento, eles mudavam novamente. Então, essa região fez com que o povo, essa civilização, se fixasse no local, né? Então, a Crescente Fértil é uma região conhecida por ter uma terra fértil, irrigada pelos rios, né, que possibilitou a agricultura e tornou a sedentarização, que é essa fixação do povo ali, naquele local, tá? Havia muitos grupos, né, urbanos ao longo do rio Tigre e do Eufrates. Uma das primeiras civilizações que conhecemos é essa Mesopotâmia. E a egípcia, que está bem próxima ali, dá uma olhada no mapa aí, ó. Como os rios enchiam, né, para eles viverem fixos nessa região, eles precisaram aprender a entender a natureza local ali, com as enchentes dos rios, técnicas de irrigação. Então, era uma civilização que começou a se organizar. Mas antes, vamos dar uma recordada aqui. O termo Estado. O termo Estado vem do latim, chamado, o que se considera modo de estar, situação, condição. Datada do século XIII, e se refere o quê? A qualquer país soberano, com estrutura própria, politicamente organizado,
bem como designa o conjunto de instituições que controlam e administram uma nação. Então, olha lá, na antiguidade, o Estado não era separado da religião, né? Em geral, os governantes eles eram vistos como deuses da terra ou como seres sagrados. Eles exerciam seu poder de influência com o auxílio dos sacerdotes. Quase todos os povos da antiguidade eram politeístas, né? O que é isso? Tinham várias divindades, vários deuses. Eles, né? E os deuses podiam simbolizar fenômenos da natureza ou forças que controlavam a vida e as atividades humanas, tais como o destino, o tempo, a morte e a justiça. Acreditava, por exemplo, que as colheitas e a prosperidade das cidades dependiam do culto aos deuses, tá? Lógico que a Pro está falando as partes principais, depois vocês vão retomar os textos, tá? Todos esses textos que a Pro está colocando aqui fazem parte do livro. Como tem alunos que estão sem o livro, depois eu vou mandar tudo de novo, assim, em PDF também, tá bom? E como a Pro está falando, é muito importante nós conhecermos a história do início da civilização, o início da escrita, como surgiu, tá bom? Então, assim, agora a Pro vai falar de uma coisa importante, interessante, que são os zigurates, tá? Eles representavam a união entre o céu e a terra. Olha que chique, né? Os povos da Mesopotâmia acreditavam que as almas dos mortos chegavam ao céu subindo os degraus do templo, viu? E esses zigurates, eles serviam para também armazenar, ó, tudo que era excedente da agricultura que eles colhiam, tá bom? Isso permitiu o quê? Alimentar a população em época de fome, fazer comércio com outros povos e financiar exércitos para proteger e expandir o território dessas cidades, tá? Coloquei para vocês também uma figura de um zigurate visto de outro ângulo. Olha que interessante. Coloquei para vocês também o mapa mundi, né? E aonde está circulado de amarelo é onde nós estamos falando, tá? Mesopotâmia, Egito, tudo nessa região aí. Eu achei interessante para vocês verem, se situarem no lugar, ok? Olha só, o Estado e a religião eram muito importantes, eles sempre caminhavam juntos. E na Mesopotâmia, cada cidade tinha o seu deus. Tá? Os sacerdotes, eles resolviam várias funções, eles desempenhavam várias funções. Além desse conjunto de crenças, rituais que eles tinham que organizar, eles também tinham que definir o calendário com horário de trabalho, culto, alimentação de toda a população. Então, eles também regulavam essas atividades com as pessoas, não só os cultos, tá bom? E ao lado do zigurate, daquele prédio, daquela construção deles, ficava o palácio do governo. Então, os governantes sempre eram um chefe, um rei, tá? Representante dos deuses para governar. E esse poder era transferido para os seus descendentes. Agora nós vamos falar sobre a escrita, né? Então vai ter uma diferença aí entre a Mesopotâmia e o Egito. Então, na Mesopotâmia foi desenvolvido a escrita cuneiforme, que é o primeiro sistema de escrita de que se tem notícia, né? Então, os símbolos, eles eram gravados em placas de argila com uma cunha, tá? E o desenho ao lado para vocês verem, tá? Então, no início, eles registravam tributos, empréstimos, as transações comerciais dele. Depois, com o tempo, ela passou a ser utilizada para registrar a história, a tradição, a literatura deles. E essa escrita, ela tinha, com esses símbolos, somente os escribas que sabiam realizar esse registro. Então, essas pessoas que dominavam, elas eram muito valorizadas, né? Elas eram ricas, elas tinham privilégios, tá? E aí, para tornar para a pessoa ser um escriba, ela tinha que, desde a infância, frequentar uma escola lá, para poder aprender os exercícios, todos os sinais, né? Da língua mesopotâmica. Tá? Quem não conhece agora vai conhecer, hein? As pirâmides do Egito, as famosas pirâmides. Olha aí, erguidas há mais de 3.000 anos, eram usadas como tumbas, né? Representavam o imenso poder da sociedade egípcia. Já imaginou quantas pessoas não precisaram para fazer isso aí? Nossa! Já na civilização egípcia, a povoação começou há cerca de 7.000 anos. Lembra daquelas tribos nômades que viviam de um lado para o outro? Pois é, chegaram nessa região e foram atraídas pelas terras férteis, né? O rio. E tinha mais uma vantagem,
que era o deserto, que protegia eles contra invasões de povos estrangeiros. Bom, lá surgiram os vilarejos, só que lá eles fizeram 2 reinos, um ao norte e outro ao sul, só que unificado há 5 anos. Essa centralização na mão do faraó facilitou a organização do trabalho para as obras de irrigação das cidades, como Mênfis e Tebas. A agricultura dependia das cheias, que formavam humus no solo. Essa substância fertilizava uma estreita faixa de terra nas 2 margens do rio. Quem era o faraó? Ele era visto como um deus, considerado como proprietário de todas as terras e riquezas do Egito. Ele exercia o seu poder com a ajuda dos funcionários, dos soldados e sacerdotes. E os funcionários do faraó controlavam os trabalhos agrícolas e armazenavam excedentes das colheitas, que eram utilizados no comércio com outros povos e para financiar grandes obras, como a construção de templos e pirâmides. Então, os egípcios, assim como os mesopotâmios, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, né? Só que os egípcios, eles tinham deuses com forma humana, animais, né? Tudo ao mesmo tempo. E os deuses, por exemplo, forma de gato, chacal, serpente, crocodilo. Os egípcios acreditavam que os deuses habitavam os templos e que deveriam ser celebrados pelos seres humanos com cantos, danças, oferendas. E se não fizessem isso, eles acreditavam que tragédias como doenças, seca, fome poderiam abater sobre a população, né? Então os egípcios desenvolveram um outro sistema de escrita que se chamava hieroglífico. Então a palavra hieróglifo significa escrita de Deus, dos deuses, pois os egípcios eles acreditavam que a escrita era um presente dos deuses aos seres humanos. Os hieróglifos eram escritos com pincéis e tinta sobre folhas, feitas com a fibra do papiro, planta típica da região. Seu caule extraíram-se fibras finas e maleáveis que eram utilizadas na fabricação de folhas de papiro, tecido, cordas e outros materiais. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula e gostaria que vocês fossem à página 18, porque lá tem umas questões assim. Ao invés de ter a pergunta, já tem a resposta. Vocês vão elaborar a pergunta, olha que diferente, tá? E na página 19, número 2, vocês vão escolher os itens de acordo com o significado de cada palavra. Só numerar, tá bom? Depois tem Vamos Falar Sobre, que conta a história sobre o calendário. Muito interessante também. No final tem uma resposta pessoal, tá? Então, essas atividades aqui de hoje foram muito, muito interessantes, porque é muito curioso essa questão do Egito e tal. Então, lá na página do blog, Profa Marluce, tem história, tem sobre várias curiosidades sobre o Egito, as tumbas, tá? As múmias, muito legal. Então aproveitem bastante, tá bom, meus amores? E até a próxima. Beijo!